Olá, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? A semana foi abençoada. Espero que você tenha muitos motivos hoje para estar agradecendo ao Senhor, para ser grato a Deus, para ser grato àquilo que Ele fez por você durante essa semana. E também quero agradecer por você participar de mais uma aula da Escola Dominical em Casa, da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Essa é uma aula para classe de adultos, em que nós estaremos trabalhando o tema Sansão, entre forças e fraquezas. É a lição da revista Legado de Fé, Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. Olhar a figura de Sansão, olhar quem foi Sansão e o que ele pode nos ensinar hoje. Muito interessante porque Sansão fica entre forças e fraquezas, entre aquilo que ele foi chamado e aquilo que ele fez. E vamos falar algumas peculiaridades de Sansão, que é muito interessante a gente prestar atenção na palavra e ver um pouquinho sobre isso. Amém? Vamos orar para começar? Vamos pedir ao Espírito Santo que ele tenha liberdade de agir na gente, de liberdade para que o nosso coração e nossa mente estejam cativos a Ele. Pai, muito obrigada, Senhor, pela semana que tivemos. Muito obrigada pelos livramentos que Tu nos deste. Muito obrigada, Senhor, por ter nos protegido, por ter guardado a nossa casa, Pai. Neste momento, nós queremos Te pedir, derrama sobre nós o Espírito para que nossos corações e nossas mentes estejam cativos. Cativos a Ti, Pai. Cativos à Tua palavra e ao Teu entendimento, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos desde já o que o Senhor fará, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, vamos lá. A revista sugere que a gente leia o capítulo 16 de Juízes. Então, a história de Sansão está no livro de Juízes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou ler o texto e a gente vai falar um pouco do contexto de Sansão, como é que Sansão aparece aí, né? Semana passada nós falamos sobre Débora e Baraque. Débora era uma juíza, tá? Um pouco antes, uns capítulos anteriores a esse. E nós hoje vamos falar de Sansão. Sansão, todo mundo conhece, virou filme, história, todo mundo fala da força de Sansão, do cabelo de Sansão, coisas de Sansão. Então vamos olhar Sansão com uma lupinha um pouco, né, mais próxima para entender quem era Sansão. Amém? Tá. Eu não lerei o capítulo 16 todo. Eu vou contar a história, eu vou pegar os capítulos. Na verdade, é interessante você pegar a história de Sansão, começa no capítulo 13. Então, a história de Sansão é o capítulo 13, 14, 15, 16. Eu vou falar o contexto desses capítulos e eu vou pegar os versículos, vou ler com vocês os versículos finais do capítulo 16, que eu acho que é muito importante, porque é a oração final de Sansão. É a oração final de Sansão. E eu vou falar dele um pouquinho, porque eu vou ler esses versículos. Eu acho que é muito interessante essa oração e acho que a gente tem que falar dela. Tá? Então diz assim a palavra em Juízes, capítulo 16, no versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que o matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel durante 20 anos. Amém? Eu fiz questão de pegar a cena final de vida de Sansão para a gente entender um pouco
sobre isso. Existe em Eclesiastes um texto, eu não sei se eu acho, vou ver se eu acho. Eclesiastes 7, versículo 8, que diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o começo. Interessante, né? Eclesiastes já fala isso. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Ou seja, melhor é o que está no final. O que aguarda o final de um cristão que acredita em Jesus? A ressurreição, a vida eterna. É melhor o fim do que o começo. Agora, olhando na terra, olhando aqui para as pessoas que estão ao seu lado, você conhece alguém que começou muito bem, que era muito próspero, que tinha todas as coisas que queria e de repente perdeu tudo? E no final da vida passou a necessidades, passou situações, porque durante a vida não soube administrar o que teve, não soube administrar aquilo que Deus tinha dado para ele? Conhece? Bem, Sansão é uma dessas pessoas que teve tudo, não soube administrar a sua vida de forma que o que ele recebeu do Senhor fosse algo bom, né? Então, para a gente entender um pouquinho Sansão, só para pensar uma coisa, Sansão o nome Sansão significa sol ou pequeno sol. Lembra que quando a gente quando o judeu dava um nome, esse nome tinha um significado e estava ligado à missão que essa pessoa ia exercer na terra. Então, quando você bota Sansão, que é sol ou pequeno sol, o que o nome quer dizer? Olha, essa pessoa vai brilhar nesta região, ela vai ser o sol, ela vai iluminar as coisas aqui. E o que Sansão era? Sansão era um juiz, então ele tinha que julgar. A ideia dele, quando Deus o separou, né, foi para que ele fosse a luz daquele povo, que ele agisse, que ele tivesse uma postura digna da missão que ele recebeu. Então vamos entender a missão de Sansão? Para a gente entender que o início dele é melhor, o fim dele não foi melhor do que o início, né? Então, Sansão, ele foi anunciado no capítulo 13, se você pegar o capítulo 13 de Juízes, é interessante que o capítulo começa assim. E deixa eu pegar aqui a frase certinha, porque é repetida em Juízes, toda vez diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, é uma regrinha lá. Você tem assim: Deus liberta o povo. Deus cria situações para que o povo viva em paz. Aí o povo está em paz, ele começa a pecar. O que é pecar? Lembra? Pecar é sair do rumo, sair da vontade, sair da missão que Deus reservou. Então o povo pecava. Por quê? Porque o povo assumia as posturas dos outros povos, assumia os deuses dos outros povos e esquecia do Senhor. E porque ele esquecia do Senhor, o que acontecia? O Senhor permitia que esses outros povos, eles que eles dominassem Israel. Nesse caso de Sansão, quando Sansão foi anunciado, tinha 40 anos. 40 é um número muito interessante na Bíblia. 40 anos, isso dá uma outra aula. Você vai ter 40 dias no deserto de Jesus sendo tentado, 40 anos no deserto, o povo ficou 40 anos antes de entrar na terra prometida. Jesus ficou 40 dias de jejum e foi tentado antes de começar o seu ministério. Foram 400 anos no Egito, e você tem um ciclo de 40. 40 é um número muito ligado ao preparo, né, ao tempo de preparo. Voltando lá. Então você tinha o tempo de paz, o tempo que o povo pecava, o tempo que aí o povo pecava, caía, Deus permitia que ele fosse dominado. Ao permitir que ele seja dominado, ele fica um tempo dominado. O povo clama. Deus levanta alguém para libertar esse povo.
E aí há de novo um novo ciclo de paz. Só que aí o povo peca de novo, entra de novo num processo de domínio de outro povo, e aí ele clama, tal. No caso específico de Sansão, existem alguns pormenores muito interessantes na história de Sansão. O povo não clama por sua libertação. Pode ler o texto, capítulo 13. Não clama. O autor diz assim, olha, fizeram o que era mal, foram dominados, e aí ele entra diretamente no versículo 2, falando dos pais de Sansão. Dizem qual é a tribo, e dizem que a mãe de Sansão era estéril. E aí vem uma coisa muito interessante. Lá no versículo 3 diz assim, apareceu o anjo do Senhor. Quando a Bíblia declara que apareceu o anjo do Senhor, o anjo é a figura de Jesus. Entende-se que aí é o próprio Deus, na figura de Jesus, que veio falar com os pais de Sansão. E avisar que a mulher estéril, né, que o nome dele é Manoá, né, da linhagem de Dan, eu estava vendo o nome, que eu não gravei o nome do pai de Sansão, Manoá, a esposa recebe a visita do anjo do Senhor, ou seja, especificamente ela pede a visita, ela recebe a visita do anjo, ou seja, de Jesus, do próprio Deus. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 22, Manoá diz à sua mulher assim, certamente morreremos porque vimos a Deus. Porque o anjo volta depois para falar com Manoá, porque ele faz uma oração. Mas vamos morar lá que eu estou atropelando um pouquinho. Então, o anjo aparece para a esposa de Manoá e diz assim, olha, você vai ter um filho, esse filho vai ser um nazareu, e aí eu vou dizer aqui o que é, né? Ele vai ser, nazareu não, nazireu, tô misturando nazareno com coisa, perdão gente, a pessoa aqui misturando as palavras. Nazireu era uma pessoa que escolhia se dedicar ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, então ela fazia um voto. Tá em Números, no capítulo 6, versículo de 1 a 8. Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre o que é esse voto de Nazireu. E o anjo diz para a esposa de Manoá, olha, você é estéril, mas a partir você vai gerar um filho. Esse filho vai ser um Nazireu e você não vai cortar o cabelo dele enquanto ele viver, e eu vou escolher. E o anjo diz para mim, né, que ele... Quem vai ser ele? Declara, profetiza sobre a vida dessa criança que virá. Né? E Manoá nesse primeiro momento, Manoá não vê o anjo, né? Não vê o anjo do Senhor. E ele faz uma oração, porque ele era um homem... Por essa oração a gente percebe que ele era um homem que tinha uma relação com Deus. Ele faz uma oração para Deus e diz assim, tudo isso no capítulo 13. Deus, como é que eu vou criar essa criança? Por favor, que o anjo volte e me diga, né, como é que eu vou criar. E o anjo do Senhor volta, aparece primeiro para a mulher chama o marido e o marido vai encontrar com o anjo de novo repete o que ele deve fazer. E o Manoá quer oferecer quer dar comida, ele diz que não vai comer, mas se ele quiser fazer um sacrifício ao Senhor, que ele faça. Manoá faz o sacrifício, o anjo fala com ele, e Manoá, no final, aquela palavra que eu te falei, ele percebe, até então ele não tinha percebido quem era. Quando tudo termina e que na fumaça do holocausto o anjo sobe aos céus, o anjo sobe na fumaça, Manoá percebe que está falando com o próprio Deus, e aí ele diz assim, meu Deus, nós vamos morrer porque vimos Deus. A esposa o acalma e diz assim, não, se ele quisesse nos matar, nós já teríamos morrido. Então, é o próprio anjo, é o próprio Jesus, né, quem anuncia que Sansão vai nascer. E aí entra a história, aí começa a história de Sansão já adulto. Sansão começa, você vai pegar no capítulo 14, que ele cisma que ele tem que casar com a mulher filisteia.
E ele vai casar com essa mulher, ele cria um enigma. E aí eu tenho que explicar para vocês, que é muito interessante, que eu até estava anotando aqui. O nazireu está lá em Números, no capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz quem faz o voto de nazireu, o que é que ele não pode fazer. Então, o nazireu não pode comer ou beber nada que provém de vinha. Ou seja, ele não pode comer uva, nem uva normal, nem seca. Ele não pode tomar vinho, ele não pode tomar suco de uva, ele não pode, até vinagre à base de vinho, ele não pode. E a base de, ou qualquer outra bebida forte, né? Ou qualquer outra bebida forte de lá. Então ele não pode, a princípio é o vinho. Vinho, suco de uva, nada produzido na vinha, nada. Segunda coisa que ele não pode fazer é cortar o cabelo. Enquanto o voto de nazireu estiver sendo cumprido, ele não pode cortar o cabelo. Por isso que Sansão nunca cortou o cabelo, porque o anjo disse que ele nunca iria cortar o cabelo. Então ele não pode cortar o cabelo, a vida inteira ele vai ficar com aquele cabelo, porque é o voto de nazireu. E depois ele também não pode, uma das coisas claras, ele não pode tocar em cadáver nenhum, de espécie nenhuma, nem de seus pais para enterrar. Ele vai ter que pedir, enquanto ele estiver no voto, ele não pode tocar em cadáver. Não pode tocar em algo que esteja já em processo de decomposição. Homem ou animal, não pode. E aí você vai conhecer um pouco do caráter de Sansão. Sansão é fruto daquela época. Então, Sansão, qual a primeira coisa que Sansão faz que Deus já tinha proibido? Não no voto de nazireu, mas proibiu para toda a população. Você não pode se envolver com mulher você não pode casar, né? Se envolver com uma mulher que seja de outro povo. De um povo não circunciso, ou seja, de um povo que não tem a marca de Israel. Então ele quer que a primeira coisa que ele quer, eu vi a mulher lá, eu quero casar com ela, eu vou casar com ela. Pai, mãe, vai lá pedir para eu casar porque eu tenho que casar com ela. Primeira coisa, vai casar com alguém, né? Inicia no capítulo 14, na verdade, Sansão Sansão falando assim, ó, desceu Sansão a Tima, vendo Tima, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou seu pai e sua mãe, disse, vi uma mulher em Tima e das filhas dos filisteus, toma-na, pois, por esposa. Então pede pro pai ir lá negociar o dote, porque ele quer aquela mulher como esposa. Ele cismou que quer, ele quer. Então vai ser minha esposa. Não importa não importa o chamado dele. Lembra que é melhor o fim do que o começo? Ele foi separado por Deus, separado já no ventre da mãe, mas não importa, para Sansão isso... Então a primeira coisa aqui que o texto mostra é que o caráter de Sansão, ele não estava nem aí para o chamado dele, porque ele vai lá escolher. Eu tô com vontade de ter aquela mulher como esposa, ela não é de Israel, tudo bem, vou pegar essa daí mesmo, eu quero ela, ponto. Tá nem aí para isso. Durante o casamento, durante esse processo que ele vai casar com essa mulher, ele não vai casar com essa mulher, ele tá indo para lá e ele é atacado por um leão. O texto diz que o espírito, né, o tomou, ou seja, a força, né, ele ficou com muita força e matou o leão. E o leão ficou lá no meio do caminho. Até aí tudo bem. Só que depois, voltando, as abelhas fizeram naquela carcaça de leão, ou seja, no cadáver do leão, elas fizeram mel. Fizeram uma colmeia e tinha mel no meio do cadáver do leão. Sansão podia tocar ali agora? Não. O que é que Sansão faz? É só você ler o texto. Vai lá, pega o mel, come e ainda dá para os seus pais. E essa ideia, ele ainda faz vamos dizer assim, uma charada para que as pessoas entendam lá, e a esposa dele pede, ele conta o resultado da charada, dá uma confusão danada, dá uma lenha danada, ele mata um monte de gente.
e acaba indo embora, não consumando o casamento. O pai da menina pega a menina e entrega para o padrinho de casamento. Diz assim: Sansão não consumou o casamento, toma você, agora ele é tua mulher. Sansão vai embora, larga a mulher, larga tudo, já tinha feito o estrago todo, já tinha matado um monte de gente, já tinha arrumado uma confusão danada no meio do casamento, já tinha feito tudo, vai embora, como diz assim: deixa essa confusão aí, vocês resolvam. Quando ele volta para pegar a mulher dele, a mulher já está casada com outro, ele fica irado, mata um monte de gente lá e vai para uma caverna. Quando chega nessa caverna, os filisteus montam um grupo e vão tentar destruir lá a comunidade de Sansão. Os israelitas vão aonde Sansão está, diz assim: Sansão, olha, aquela lenha que você fez, estão pedindo você. Então, nós vamos te levar para que você seja entregue para eles, para que eles não destruam a nossa cidade. Sansão diz: tudo bem, vocês não vão me matar? Não, nós não vamos te matar. Então, beleza, me leva. Quando ele chega lá, Sansão pega, e o texto diz, ele pega uma tomada de força, tomada do espírito, ele pega uma queixada de jumento, de novo, outro cadáver, e sai matando o filisteu a rodo, né? Mata todo mundo. E aí ele fica lá, volta para sua comunidade, passa a ser um juiz, e aí ele vai ser juiz durante 20 anos, durante um bom tempo. E nesse ínterim, né, no finalzinho, lá no capítulo 16, que é onde tem a queda de Sansão. Então você vê, Sansão era reconhecido por sua força, era reconhecido, se tornou um juiz, ele deliberava e julgava as coisas em Israel. Mas aí lá no capítulo 16, que é o capítulo daqui, ele se engraça de novo por uma mulher, Dalila, e Dalila, no seu subterfúgio, aí a gente encontra aquela oração final, que todo mundo conhece a história. Dalila, no seu subterfúgio, vai perguntando, ele conta uma mentira, ela descobre que é mentira, porque ela quer saber de onde vem a força dele. Ela vai e trata com sentimento. Você não me ama? Você diz que me ama, por que você está contando mentira para mim? Da onde é que vem a sua força? E Sansão entrega. Os filisteus, ela corta o cabelo de Sansão, porque ele declara que é o cabelo, que ele é um nazireu e que é o cabelo que é a fonte da força dele, porque é o voto. Não é que o cabelo era exatamente a força. O voto que foi feito dizia que ele tinha que ter o cabelo. Então, quando ele perde o cabelo, o voto foi quebrado. Quando o voto é quebrado, o Espírito de Deus se aparta de Sansão, se afasta de Sansão e deixa Sansão sofrer as consequências daquilo que ele fez. Olha a consequência. Ele perde a sua força, ele perde a visão e ele perde a liberdade. Sansão começou muito bem, sendo anunciado pelo anjo do Senhor, sendo anunciado o próprio Jesus, né? Na época, no Antigo Testamento não se falava Jesus, dizia que era o anjo. O anjo do Senhor veio e declarou quem seria Sansão, declarou a sua vinda, declarou tudo para ele e ele desprezou. E ao desprezar e ter uma vida de desprezo ao que o Senhor fez, ele termina como terminou. Qual é a cena que eu li dos últimos textos? Os filisteus foram fazer uma festa ao seu Deus, e para provar que o Deus deles era mais forte que o Deus de Israel, levam Sansão como prova disso. E aí Sansão faz uma oração, que é a oração que eu li, e diz assim: Senhor, me dê, pela última vez, esteja comigo, me dê força, porque eu vou destruir todo mundo. E aí a palavra diz que ele matou mais gente com a sua morte do que em vida, né? Então, Sansão era um cara autossuficiente. Por que, Norma, você está dizendo que Sansão era um cara autossuficiente? Preste atenção no texto. Sansão nunca levantou um exército. Todas as lutas, se você ler todas as lutas dele, ele lutou sozinho.
Ele não chamou o seu povo, ele não juntou o povo. Ele não fez com que o povo se levantasse, ele não formou outras pessoas. Sansão se achava forte, na hora que ele quisesse, ele poderia destruir qualquer exército. Essa autossuficiência de Sansão foi com que fez com que ele fizesse as escolhas erradas. Primeiro, quebrando os votos de Nazireu, não com relação ao cabelo, mas com relação de não tomar vinho, com relação de não se casar com uma mulher que não seja israelita, não tocar em cadáver. E ele desprezou essas orientações. Desprezou. O que importava para Sansão era satisfazer as suas vontades. Essa ideia de satisfação das vontades é muito comum para a gente. Então, às vezes, a gente quer que as nossas vontades sejam satisfeitas, quer que os nossos desejos, as nossas vontades, o desejo da carne, vamos dizer assim que a gente usa esse termo, né? Os desejos da carne, os desejos do nosso eu, do nosso ego, eles são colocados em primeiro lugar, ao invés de você pensar em tudo que Deus planejou para você, em toda a sua missão, em tudo aquilo que Deus já reservou para você. Você sacrifica a missão pelos seus desejos, pelo seu ego, pela sua vontade. Sansão foi contaminado pela cultura daquela época. Porque as pessoas se acostumaram com aquela vida de submissão aos filisteus, se acostumaram com a vida que era oferecida, passaram a cultuar os mesmos deuses, passaram a ter as mesmas práticas dos filisteus e esqueceram aquilo que Jesus estava falando para eles. Nós não fazemos a mesma coisa? Muitas vezes nós esquecemos os princípios cristãos, esquecemos o mandamento de Deus para satisfazer o nosso ego e muitas vezes nos moldamos aquilo que está à nossa volta, em vez de sermos luz que brilhe a glória de Deus para que a nossa volta seja transformada. Sansão não transformou o seu povo. Não houve mudança de caráter nem mudança no povo. Pelo contrário, Sansão era um exemplo de continuidade daquilo que os filisteus faziam. Um exemplo de egoísmo, um exemplo de não cuidado, de não respeito aos seus pais, de não respeito aos ensinamentos que ele recebeu. Então, Sansão era uma figura que deve nos fazer refletir sobre o que Deus nos deu, os dons, as habilidades, o ministério que ele nos deu, e aí eu digo a missão mais ligada à missão, não o ministério como ministério pastoral, de evangelista, não, estou falando a missão que Deus nos deu, de pregar o evangelho pelo mundo, de ser luz, de ser sal, de ser luz. Essa missão nós continuamos tendo, independente de qual ministério que a gente exerça. Até no nosso trabalho é um ministério, e ali é o nosso lugar, é o nosso campo de missão. Na escola é o nosso campo de missão, na nossa família é o nosso campo de missão. Não é só na igreja, exercendo ministérios da igreja. Nosso campo de missão é onde a gente vai. E Sansão não estava preocupado com isso. Sansão, infelizmente, né? Ele fazia assim, olha, eu vou fazer o que eu acho que é melhor, eu vou fazer o que eu acho que está certo, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou atender aos meus desejos, eu vou atender aos meus caprichos. Eu vou pegar o simples, eu não vou falar nem do caso dele querer casar com uma mulher. Se ele sabia, né? Mudando um pouco da pergunta, só existia mel no cadáver do leão? Será que não tinha mel em outro lugar? Será que não tinha mel em outras situações? O telefone está tocando, deixa ele tocar um pouquinho. Será que não tinha mel em outros lugares? Será que não tinha mel onde eles estavam naquela região? Só no cadáver do leão é que tinha mel? Só lá? Não tinha mel em outro lugar? Ele precisava, sabendo que ele não podia tocar no cadáver, ele precisava pegar aquele mel,
para satisfazer a vontade dele de comer mel e ainda macular, porque ele dá o mel para os seus pais sem informar de onde ele tirou. Então os pais se tornaram impuros porque comeram algo que tocou um cadáver. E a lei judaica é clara, quando você toca um cadáver, você passa um período de impureza, você tem que fazer todo um ritual de purificação para que você possa voltar ao convívio. Você não pode nem conviver socialmente com as outras pessoas. Você tem que esperar um tempo. Ele precisava comer o mel? Ele precisava? Aquele mel? Não, mas ele estava com vontade de comer mel, então eu vou comer mel. Ele sabia que não podia? Claro que sabia. Mas a vontade dele, de satisfazer uma vontade dele, um desejo dele foi mais forte do que fazer a vontade de Deus. Então, Sansão é um exemplo de que, será que vale a pena eu passar por isso tudo e no final perder a glória que Deus me dá, deixar de ser reconhecido como liderança, deixar de ser reconhecido como alguém que faz a vontade de Deus, deixar de ser reconhecido como um líder? Sansão morreu, tudo bem, mas Norma, Sansão matou um monte de liderança, beleza, mas se ele tivesse agido como deveria ser desde o início, será que os israelitas não estariam numa situação melhor? Será que ele não teria desenvolvido um outro líder para substituí-lo? Será que o exemplo dele não tornaria que outras pessoas deixassem de se contaminar com a cultura filisteia? É uma pergunta que a gente faz, né? É uma pergunta que a gente faz. Então, não é que não é que Sansão não teve algo importante para a comunidade, tanto teve que está na Bíblia, descrito o tempo dele como juiz. Mas eu acho que muito mais do que os feitos de Sansão, do que a força de Sansão, muito mais ali está como um exemplo de como você desperdiça aquilo que Deus te dá. Sansão é um exemplo de desperdício dos dons de Deus, de desperdício daquilo que Deus tem pra gente. Não adianta, né? Não adianta a gente assim, reconhecer que eu tenho esse dom, eu tenho isso, eu consigo fazer, e o que eu faço com isso? Eu abandono isso. Isso me foi dado para cumprir a missão de Deus e eu abandono isso para satisfazer a minha vontade. É isso mesmo? Então, o início em que Deus te dá as coisas, te bota para caminhar, te capacita, te dá as melhores condições, faz com que você seja próspero, com que você frutifique, com que você faça a vontade dele. E aí eu abandono isso para satisfazer as minhas vontades. O texto faz até a revista, né, para a gente concluir um pouquinho. Tem dois parágrafos que eu quero ler com vocês. O primeiro diz assim, Deus nos permite andar pelas nossas próprias vontades e colhermos o fruto amargo das nossas escolhas. O fruto amargo de nossas escolhas. Porém, se o buscarmos, se nos arrependermos, ele estará perto sempre para ouvir, restaurar e renovar, mesmo quando parece tarde demais. Então, eu queria pegar esse para finalizar. No finalzinho, Sansão, claro, se você pegar o texto inteiro, o capítulo 13, 14, 15, 16, Sansão em nenhum momento ali tem uma declaração. Se eu não me engano, se não me falha a memória, não tem nenhum momento que Sansão reconhece quem é Deus ou reconhece que tudo o que ele está fazendo vem de Deus. A palavra diz que o Espírito o tomou, que a força vem dele, que ele foi escolhido, mas da boca de Sansão não sai nenhuma palavra. É no momento final da vida dele que ele reconhece quem é Deus, que ele pede a Deus para que as forças voltem, para que ele honre. E aí ele morre. Tem até uma frase aí, mas eu não vou entrar nesse mérito não, depois, quem sabe a gente fala disso depois. Deus está pronto para ouvir o arrependido. Então eu posso ter feito um monte de coisa, me desviado. Me arrependi, mudei meu caminho, mudei minha rota, fiz diferente. Amém. Amém.
E aí diz assim, ó, a história de Sansão, pegando a revista, tá? A história de Sansão nos mostra, na verdade, o que não fazer. Não devemos confiar em nossas próprias forças, mesmo quando reconhecemos que elas vêm de Deus. Também precisamos vigiar sobre o perigoso caminho das nossas vontades e desejos humanos. É possível vencer as tentações e Jesus veio ao mundo para nos garantir isso. O que nos cabe dia a dia é vigiar, orar e caminhar na busca e na direção dos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu queria encerrar dizendo o seguinte, com os cachorros aqui, ó, telefone, cachorro, eu vou deixar tudo no vídeo, porque isso é o que nós estamos vivendo nesse tempo, né? A minha oração agora, nesse final de tarde, tá? Tô no finalzinho da tarde, tô aqui no meu apartamento, gravando isso no final de tarde. A luz está indo embora e eu queria aproveitar esse tempo para dizer a minha oração, que minha oração hoje é que eu reconheça que tudo que eu tenho vem do Senhor. Que todas as coisas materiais, espirituais, que todo o meu crescimento vem do Senhor. E eu quero usar todo esse crescimento para que a missão dele, que a obra dele seja feita. Eu queria pedir a você que faça essa oração também. Peça a Deus, se arrependa do desvio de caminho, se arrependa de ter primeiro escolhido sua vontade, o seu desejo. Se arrependa. Se arrependa para que o Senhor ele está ao teu lado e o Senhor te escute e Ele atenda a tua oração em qualquer área da sua vida. É muito interessante terminar a aula aqui falando com vocês, agora vou mexer um pouquinho aqui, falando com vocês e o dia terminando lá fora. Não sei se dá para vocês verem. A luz está indo embora. O crepúsculo está chegando. A noite chega. Tem uma claridade e você não está vendo aí. Mas eu queria deixar para você, uma vez aqui nessa posição, isso, olha lá, a luz está indo embora. Não permita que o crepúsculo da sua vida não tenha nada a ensinar. Faça como em Eclesiastes, que o seu fim seja muito melhor do que o começo, na presença do Senhor. Beijo enorme no seu coração. Fica com Deus. Até domingo que vem, no nome de Jesus.